Meu filho levou toda a família para celebrar sua promoção em um restaurante, todos menos eu. Minha nora disse: "Não esqueça de terminar as sobras na geladeira." Eu respondi: "Tudo bem." Então, silenciosamente, arrumei minhas malas, escrevi uma carta e a deixei sobre a mesa. No dia seguinte, quando eles voltaram para casa e viram o que havia dentro: "Fico feliz por você estar aqui. Siga minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo, para que eu possa ver quão longe minha história chegou. Meu nome é Valdir e tenho 63 anos. Nos últimos 5 anos, tenho vivido no que costumava ser minha própria casa, mas em algum ponto ao longo do caminho, eu me tornei nada mais do que um caseiro não pago. Eu deveria ter visto isso chegando. Mas quando você ama sua família, você arranja desculpas para comportamentos que nunca toleraria de estranhos. Foi em uma noite de terça-feira em março quando tudo finalmente ficou cristalino. Fábio, meu filho de 34 anos, irrompeu pela porta da frente com aquele sorriso que ele tem quando algo bom acontece no trabalho. Sua esposa, Cássia, veio atrás dele já no telefone, provavelmente postando algo nas redes sociais sobre sua última conquista. "Pai, adivinhe só", Fábio disse, afrouxando a gravata enquanto entrava na sala de estar onde eu estava lendo o jornal. "Eu consegui a promoção. Gerente sênior de projetos a partir de agora." Senti uma onda genuína de orgulho. Apesar de tudo, Fábio ainda era meu filho, e eu queria que ele tivesse sucesso. Eu me levantei, pronto para parabenizá-lo adequadamente. Talvez sugerir que pedíssemos jantar naquele lugar italiano que ele adorava quando criança. "Isso é maravilhoso, filho. Estou tão orgulhoso de você", eu disse, estendendo a mão para apertar a dele. Fábio sorriu e pegou o telefone. "Obrigado, pai. Estou ligando para todo mundo agora. Vamos ao Trattoria Romana hoje à noite para celebrar. Toda a família está vindo." Meu coração se alegrou. O Trattoria Romana era aquele restaurante sofisticado no centro, o tipo de lugar para o qual íamos em ocasiões especiais, quando minha esposa Margarida ainda estava viva. Comecei a pensar no que vestiria, se deveria tomar banho primeiro, talvez passar minha camisa boa. Foi então que Cássia se aproximou, os saltos clicando no piso de madeira que eu havia acabado de encerar naquela manhã. Ela tinha aquele olhar no rosto, o que fazia meu estômago se apertar de apreensão. "Ah, Valdir", ela disse, sua voz doce como xarope daquela maneira que sempre precedia algo cruel. "Você não precisa se preocupar em se arrumar ou qualquer coisa. Isso é realmente só para a família imediata." Eu pisquei, sem entender. "Desculpe." Fábio já estava discando o número de sua irmã Renata, completamente absorto na ligação. Cássia sorriu, aquele sorriso plástico dela, e continuou: "Você sabe, pessoas que realmente fazem parte da história de sucesso do Fábio, seu verdadeiro sistema de apoio." As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu fiquei ali sentindo meu rosto corar de vergonha e confusão. "Mas eu sou da família. Sou o pai dele." O sorriso de Cássia nunca vacilou. "Claro que é, mas vamos ser realistas aqui. Isso é sobre a carreira do Fábio, seu futuro com sua família real. Você entende?" Eu queria argumentar, lembrar a ela que eu paguei pela faculdade do Fábio, que eu o apoiei através de sua startup fracassada, que eu estive presente em cada marco da vida dele. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta, como sempre ficavam quando Cássia falava comigo daquele jeito. Fábio terminou a ligação e voltou, o rosto brilhando de excitação. "Renata e Marcelo vão nos encontrar lá às 19h. Miguel e Lígia também. Ah, e os pais de Cássia disseram que vão dirigir de Porto Alegre." "Que ótimo!" eu consegui dizer, embora minha voz soasse oca até para meus próprios ouvidos. Cássia se aproximou mais de mim e eu senti o cheiro de seu perfume caro, o tipo que custava mais do que meu orçamento mensal de medicamentos. "Valdir, enquanto estivermos fora celebrando, você poderia me fazer um pequeno favor?" Ela não esperou pela minha resposta. "Não esqueça de terminar de comer aquelas sobras na geladeira. Eu odiaria que elas estragassem enquanto estamos tendo nosso jantar em família." A forma como ela disse jantar em família pareceu uma faca girando no meu peito. Eu olhei para Fábio, esperando que ele dissesse algo, que corrigisse sua esposa, que lembrasse a ela que eu era o pai dele e merecia ser incluído. Mas ele já estava subindo as escadas para trocar de roupa, completamente alheio ao que acabara de acontecer. "O resto da lasanha deve ser suficiente para você", Cássia continuou,
verificando suas unhas bem cuidadas. E tem um pouco daquela sopa de pacote que você gosta na despensa, muito mais apropriado para alguém da sua idade. De qualquer forma, senti algo frio se instalar no meu estômago. Não era a primeira vez que Cássia fazia comentários como esse, mas algo naquela noite parecia diferente. Talvez fosse a crueldade casual disso. A forma como ela me dispensou enquanto meu filho celebrava a apenas 5 metros de distância. Talvez fosse a percepção de que Fábio nem havia pensado em me incluir em sua celebração. Tudo bem, eu disse baixinho, porque era o que eu sempre dizia. Era o que eu vinha dizendo por 5 anos. O sorriso de Cássia se iluminou. Você é um homem tão compreensivo, Valdir. É isso que eu sempre apreciei em você. Você conhece o seu lugar. Conhecer o meu lugar. Na minha própria casa. A casa que eu havia comprado com minha falecida esposa 32 anos atrás. A casa onde eu havia trocado as fraldas do Fábio e ajudado com o dever de casa e ensinado ele a dirigir na entrada de carros que eu ainda limpava todo o inverno. Eu observei eles se arrumarem para a celebração. Fábio desceu parecendo elegante no terno que eu havia comprado para ele no Natal. Cássia havia trocado para um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que meu benefício do INSS. Eles riam e brincavam enquanto reuniam suas coisas, completamente confortáveis em me deixar para trás como um móvel velho. Provavelmente vamos chegar tarde, Fábio gritou enquanto se dirigiam à porta. Não espere acordado. A porta se fechou atrás deles com um clique suave, e de repente a casa pareceu enorme e vazia. Eu fiquei no corredor por um longo momento, ouvindo o carro do Fábio sair da garagem. Pela janela, observei as luzes traseiras desaparecerem rua abaixo, levando-os para uma celebração que aparentemente não tinha lugar para mim. Eu caminhei até a cozinha e abri a geladeira. Lá estava o resto da lasanha que Cássia havia mencionado, em um recipiente plástico com meu nome escrito em sua caligrafia cuidadosa. Como se eu fosse uma criança que pudesse esquecer qual comida era minha, como se eu fosse um inquilino na minha própria casa que precisava de rótulos para lembrar o que tinha permissão para comer. Foi então que me atingiu, o peso completo do que minha vida havia se tornado. Eu não era mais o pai do Fábio. Eu não era o chefe desta casa. Eu era o ajudante. Eu era o velho que cozinhava, limpava, pagava contas e mantinha a boca fechada enquanto a família real vivia suas vidas ao meu redor. Eu me sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Margarida e eu havíamos compartilhado milhares de refeições, onde havíamos ajudado Fábio com projetos de ciências, onde havíamos planejado nossos sonhos de aposentadoria que nunca vieram. Agora eu estava sentado ali sozinho, segurando um recipiente de sobras, enquanto meu filho celebrava seu sucesso com todos exceto eu. Pela primeira vez em 5 anos, permiti-me sentir o peso completo da minha raiva, e enquanto eu estava sentado ali naquela cozinha quieta, tomei uma decisão que mudaria tudo. Sentado sozinho naquela cozinha com as risadas da celebração deles, ainda ecoando em meus ouvidos, minha mente voltou para como tudo começou. Não foi repentino, esse desgaste do meu lugar na minha própria família. Aconteceu tão gradualmente que eu mal notei até já estar invisível. Margarida morreu há 6 anos após uma luta brutal com o câncer que durou 18 meses. Durante aquelas últimas semanas, Fábio estava terminando seu mestrado e só podia visitar nos finais de semana. Eu entendi. Eu segurei a mão dela através dos tratamentos de quimioterapia, dirigi para cada consulta e a abracei quando ela chorava de dor. Quando ela morreu naquela manhã cinzenta de novembro, eu pensei que o pior havia passado. Fábio conheceu Cássia 2 meses após o funeral da mãe dele. Ele a trouxe para o jantar de domingo e eu me lembro de tentar tanto gostar dela. Ela foi educada o suficiente, perguntando sobre o jardim de Margarida e elogiando o assado que eu havia aprendido a cozinhar, observando minha esposa por 37 anos. Mas havia algo nos olhos dela quando olhava ao redor da nossa casa modesta, uma qualidade calculista que me deixava desconfortável. Seu pai parece muito autossuficiente. Eu a ouvi dizer ao Fábio uma noite, quando pensavam que eu estava lá em cima. É bom que ele possa cuidar de si mesmo. Aquilo deveria ter sido meu primeiro aviso. As mudanças começaram pequenas. Fábio começou a cancelar nossos cafés da manhã tradicionais de sábado de manhã, os que compartilhávamos desde que ele tinha 12 anos. Cássia e eu temos planos, se tornou sua desculpa padrão. Depois foram as viagens de pesca mensais perdidas, algo que fazíamos juntos,
desde que ele conseguia segurar uma vara. Quando eles noivaram após namorar por apenas 8 meses, Cássia sugeriu que se mudassem temporariamente para minha casa para economizar dinheiro para o casamento. Eu concordei imediatamente. A casa parecia tão vazia sem Margarida, e eu pensei que Luz ali ajudaria a preencher o silêncio. Esse foi meu segundo erro. No início, as coisas pareciam normais o suficiente. Eu cozinhava o jantar na maioria das noites porque gostava e porque Cássia alegava que ainda estava aprendendo. Fábio elogiava minhas refeições e dizia a Cássia que ela era sortuda por ter um bom cozinheiro por perto. Mas gradualmente, os elogios pararam e as expectativas cresceram. Valdir faz o melhor assado. Se tornou Valdir. Vamos ter os Johnson para jantar no sábado. Você cuida do cozimento, certo? O pai é realmente bom em manter a casa. Se tornou, o banheiro precisa ser limpo. Valdir. Eu deixei os suprimentos no balcão. Eu me dizia que era temporário. Eles eram jovens e ocupados com as carreiras. Eu era aposentado e tinha tempo. Eu estava ajudando a família do jeito que Margarida teria querido. O casamento foi lindo, embora eu mal me sentisse mais do que um convidado. Cássia tinha ideias muito específicas sobre tudo, e minhas opiniões não foram solicitadas. Eu paguei pelas flores, uma despesa de 12 mil que limpou a maioria das minhas economias daquele mês, porque Fábio mencionou que eles estavam lutando com os custos só até nos estabilizarmos, pai. Ele disse, você entende. Após o casamento, eu esperava que eles se mudassem. Eles falavam sobre encontrar seu próprio lugar, talvez um pequeno apartamento no centro. Mas toda vez que eu trazia o assunto, havia uma nova desculpa. Cássia estava começando um novo emprego e precisava economizar dinheiro. Fábio estava esperando por uma promoção. O mercado imobiliário estava terrível. Meses se transformaram em anos e lentamente eu parei de ser o dono da casa e me tornei o ajudante residente. Aconteceu tão gradualmente que eu não conseguia identificar exatamente quando mudou. Talvez tenha sido quando Cássia começou a me deixar listas de compras com instruções específicas sobre o que comprar e quanto gastar. Talvez tenha sido quando Fábio parou de perguntar se eu queria me juntar a eles para jantar fora e começou a assumir que eu preferia ficar em casa. Ou talvez tenha sido o dia em que Cássia me entregou uma programação de limpeza que ela havia digitado no computador, completa com tarefas diárias e limpezas profundas semanais. Pensei que isso poderia ajudar você a se organizar. Ela disse com aquele sorriso brilhante. Você sabe como é importante manter os padrões. Padrões na minha própria casa, como se eu não tivesse mantido esta casa por mais de 30 anos. Eu comecei a notar outras coisas também. Como eles tinham longas conversas sobre seus amigos, seu trabalho, seus planos. Mas no momento em que eu tentava contribuir, a conversa mudava ou morria completamente. Como Cássia rearranjava móveis ou jogava fora meus pertences sem perguntar, alegando que estava atualizando a decoração. Como Fábio parou de vir a mim por conselhos e começou a me tratar como um parente idoso que precisava ser gerenciado em vez de respeitado. A pior parte foi como meu próprio filho parecia esquecer quem eu era. Fábio começou a me apresentar para novas pessoas como meu pai que mora conosco, em vez de meu pai em cuja casa moramos. A distinção pode parecer pequena, mas mudou tudo sobre como as pessoas me viam e como eu me via. Eu me lembro do dia em que percebi que havia me tornado completamente invisível. Um amigo de faculdade do Fábio, Miguel, veio visitar, e eles passaram a noite inteira discutindo suas carreiras, investimentos, futuros. Eu sentei na minha própria sala de estar ouvindo eles falarem de mim como se eu não estivesse lá. É ótimo que seu pai possa ajudar na casa, Miguel disse. Meus pais também estão envelhecendo, e eu me preocupo com como eles vão se virar quando não puderem mais cuidar de si mesmos. Fábio assentiu simpaticamente. Funciona bem. Ele se mantém ocupado com o cozimento e a limpeza, e nós ajudamos com as contas e manutenção. É um bom arranjo para todos. Um bom arranjo, como se meu pagamento da hipoteca e utilidades enquanto cozinhava as refeições deles e limpava as bagunças deles fosse de alguma forma caridade da parte deles. Mas eu não disse nada. Eu havia aprendido que falar só resultava em sentimentos feridos e acusações de que eu estava sendo difícil. Era mais fácil ficar quieto, aceitar quaisquer migalhas de respeito que eles estavam dispostos a dar. A situação financeira era talvez a parte mais dolorosa. Eu sempre fui bom com finanças, cuidadoso e responsável.
Após a morte de Margarida, eu esperava viajar um pouco, talvez visitar minha irmã em Curitiba ou fazer aquela viagem de trem pelo país que sempre falamos. Em vez disso, me encontrei subsidiando o estilo de vida do meu filho, enquanto era tratado como mão de obra barata na minha própria casa. Quando o carro do Fábio quebrou, eu paguei a conta de R$ 8.000 do conserto sem pedir reembolso. Quando Cássia quis móveis novos para a sala, eu acabei financiando o sofá de R$ 16.000 no qual eu nem tinha permissão para sentar quando eles tinham companhia. É um investimento na casa da família, Cássia dizia quando essas despesas surgiam. Você entende o valor de manter o valor da propriedade? A casa da família, minha casa, a casa que ainda estava no meu nome, que eu ainda pagava impostos, que eu ainda mantinha e segurava e me preocupava. Mas de alguma forma nas mentes deles havia se tornado propriedade comunal onde eu era um membro de menor ranking. A exclusão da celebração da promoção do Fábio naquela noite não foi uma aberração. Foi a conclusão lógica de 5 anos de apagamento gradual. Eu havia sido editado para fora da minha própria família, reduzido a um personagem coadjuvante na história da minha própria vida. Enquanto eu estava sentado ali com aquele recipiente de resto de lasanha, percebi algo que tanto me aterrorizava quanto me libertava. Eu tinha escolhas. Eu não precisava aceitar isso. Eu não precisava sorrir e dizer, tudo bem. Quando minha nora me tratava como o ajudante, eu não precisava fingir que ser excluído da celebração do meu próprio filho era aceitável. Pela primeira vez em 5 anos, permiti-me imaginar como minha vida poderia ser se eu parasse de ser tão compreensivo, tão acomodatício, tão grato por quaisquer migalhas de afeto que eles jogassem no meu caminho. E enquanto esse pensamento tomava conta, senti algo que não experimentava há anos: esperança. O que eu ainda não contei a vocês é que, enquanto Fábio e Cássia estavam fora celebrando a promoção dele, eu não estava apenas sentado naquela cozinha sentindo pena de mim mesmo, eu estava executando um plano que vinha trabalhando nos últimos 6 meses. Desde o dia em que Cássia me disse que eu precisava contribuir mais significativamente para o lar, assumindo todas as compras de supermercado, cozimento e limpeza. Aquele foi o dia em que comecei a ver um advogado. O nome dele era Roberto Almeida, e seu escritório ficava em um prédio modesto no centro, longe o suficiente do nosso bairro para que eu não encontrasse ninguém conhecido. Eu o havia encontrado através de uma recomendação do meu médico, Dr. Ferreira, que havia notado que eu estava perdendo peso e parecia estressado no meu último exame físico. Você está sendo maltratado em casa, Valdir? Dr. Ferreira havia perguntado gentilmente. Às vezes, filhos adultos podem se tornar exigentes quando moram com pais idosos. Eu ri na época, mas ele me deu o cartão de Roberto de qualquer forma. Só para o caso de você precisar de alguém para conversar sobre suas opções, ele disse. Levou 3 semanas para eu criar coragem para ligar. Roberto era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 40, com olhos gentis e uma forma de ouvir que me lembrava da minha falecida esposa. Durante nossa primeira reunião, expliquei minha situação, me sentindo tolo e desleal enquanto descrevia como havia me tornado um servo na minha própria casa. Valdir, ele disse depois que terminei, o que você descreve é uma forma de abuso de idosos. É mais comum do que você pode pensar. Abuso de idosos. As palavras me atingiram como um tapa-frio. Eu nunca havia pensado nisso dessa forma, mas ouvir isso em voz alta fez algo se encaixar no lugar. Quais são minhas opções? Eu perguntei. Foi então que Roberto explicou algo que me chocou. A casa estava inteiramente no meu nome. Quando Margarida e eu a compramos 32 anos atrás, colocamos só no meu nome porque eu tinha melhor crédito. Após a morte dela, eu nunca adicionei Fábio à escritura, apesar das insinuações de Cássia de que eu deveria considerar a segurança futura da família. Você tem mais poder do que imagina, Roberto me disse. Esta é sua propriedade. Você pode tomar decisões sobre ela sem a permissão de ninguém. Nos vários meses seguintes, Roberto me ajudou a entender minha situação financeira melhor do que eu havia entendido em anos. Eu não estava apenas sobrevivendo com o benefício do INSS como Fábio e Cássia assumiam. Eu tinha o dinheiro do seguro de vida de Margarida, ainda em grande parte intocado. Eu tinha minha aposentadoria de 38 anos na companhia de energia elétrica. Eu tinha economias e investimentos que havia estado depressivo demais para prestar atenção após a morte de Margarida. Mais importante,
Eu tinha uma casa avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões no mercado atual. Você poderia vender esta casa amanhã e ter dinheiro suficiente para viver confortavelmente em qualquer lugar que quiser. Roberto havia explicado. Você poderia comprar algo menor, talvez em uma comunidade para idosos, e ainda sobrar dinheiro para viagens, hobbies, o que quiser fazer com sua aposentadoria. A ideia pareceu impossível no início. Esta era a casa da família. Era onde Fábio cresceu, onde Margarida e eu construímos nossa vida juntos. Como eu poderia vendê-la? Mas conforme os meses passavam e o desrespeito continuava a escalar, eu comecei a ver a casa de forma diferente. Era uma prisão onde eu havia me voluntariado para ser a equipe não paga. Há 3 meses, eu tomei minha decisão. Coloquei a casa à venda com um corretor imobiliário no município vizinho, alguém que não conhecia Fábio ou Cássia. Eu vinha mostrando a casa em dias úteis quando eles estavam no trabalho, dizendo a eles que estava no médico ou fazendo compras. A casa foi vendida em 6 semanas. Naquela noite, enquanto eles celebravam a promoção de Fábio na tratoria romana, eu não estava apenas arrumando minhas roupas. Eu estava executando a fase final de um plano que me daria minha vida de volta. Eu caminhei por cada cômodo da casa, levando apenas o que era realmente meu. Minhas roupas, meus livros, meus álbuns de fotos, o relógio que Margarida me deu no nosso 25º aniversário. Eu deixei para trás todos os móveis que Cássia havia escolhido, todos os eletrônicos caros que Fábio havia insistido que precisávamos, todas as coisas que haviam transformado minha casa no showcase deles. Eu embalei tudo em 3 malas e carreguei no meu carro. Então me sentei à mesa da cozinha e comecei a escrever a carta que vinha compondo na minha mente por meses. Fábio e Cássia, eu escrevi. No momento em que vocês lerem isso, eu terei partido. A casa foi vendida, o fechamento foi ontem, e os novos proprietários tomam posse amanhã de manhã. Seus pertences precisam ser removidos até às 9. Eu pausei, imaginando os rostos deles ao ler aquelas palavras. Parte de mim se sentiu culpada, mas uma parte maior sentiu algo que não experimentava há anos. Alívio. Vocês estiveram morando na minha casa por 5 anos. Eu continuei. Durante esse tempo, eu paguei a hipoteca, utilidades, seguro, impostos prediais e custos de manutenção. Eu cozinhei suas refeições, limpei suas bagunças e subsidiei seu estilo de vida enquanto era tratado como mão de obra na minha própria casa. Minha mão tremia ligeiramente enquanto eu escrevia, mas continuei. Fábio, eu te criei para ser um homem melhor do que isso. Eu apoiei sua educação, sua carreira, seus sonhos e seu casamento. Em troca, você permitiu que sua esposa me tratasse com desprezo enquanto você ficava ao lado e não dizia nada. Você me excluiu de celebrações familiares, descartou minhas opiniões e me fez sentir indesejado na minha própria casa. Eu parei de escrever e olhei ao redor da cozinha mais uma vez. Amanhã de manhã, tudo isso pertenceria aos Costa, um casal jovem com 2 crianças pequenas que se apaixonaram pelo caráter e calor da casa. Eles prometeram cuidar bem do jardim de Margarida. Os rendimentos da venda após pagar o saldo restante da hipoteca de R$ 300 mil me permitirão recomeçar em algum lugar novo. Eu comprei uma pequena casa em Gramado, Rio Grande do Sul, onde pretendo viver minha aposentadoria em paz e dignidade. Gramado havia sido o destino dos sonhos de Margarida. Havíamos planejado visitar lá no nosso 40º aniversário, talvez até nos aposentarmos lá algum dia. Agora eu iria sozinho, mas de alguma forma isso parecia certo. Seria um recomeço, um lugar onde ninguém me conhecia como o viúvo triste que deixava a família pisar nele. Estou deixando para vocês o apartamento no residencial Rio Verde. Eu escrevi, referindo-me ao imóvel de aluguel de um quarto que eu possuía há 15 anos e nunca havia mencionado a eles. O aluguel é R$ 2.500 por mês. Utilidades não incluídas. O contrato dos inquilinos atuais expira na próxima semana, então vocês podem se mudar imediatamente se quiserem. Esta foi minha única concessão à culpa. Eu não os estava deixando sem teto, mas também não estava tornando fácil para eles. O apartamento era pequeno, nada como a casa espaçosa à qual eles haviam se acostumado, e eles teriam que pagar aluguel pela primeira vez em 5 anos. Os móveis, eletrodomésticos e outros itens da casa nesta propriedade
pertencem a vocês agora como um presente. Considerem isso compensação pelos 5 anos de trabalho gratuito que receberam de mim. Eu selei a carta em um envelope e a deixei sobre a mesa da cozinha, presa com o velho pote de biscoitos de margarida. Então caminhei pela casa uma última vez, apagando luzes e verificando que as janelas estavam trancadas. Hábitos de 32 anos de propriedade de casa que morrem com dificuldade. Na porta da frente, pausei e olhei para trás para a sala de estar onde Fábio havia dado seus primeiros passos, onde havíamos celebrado incontáveis aniversários e feriados, onde Margarida e eu havíamos dançado lentamente ao som de nossa música de casamento em quietas noites de domingo. Mas eu também vi o cômodo onde Cássia me disse que eu não podia sentar nos móveis novos quando eles tinham companhia, onde Fábio revirava os olhos quando eu tentava contribuir para conversas sobre eventos atuais, onde eu havia sido feito para me sentir como um intruso na minha própria vida. Eu tranquei a porta e coloquei as chaves na caixa de correio como havia arranjado com o corretor. Amanhã, os Costa pegariam as chaves e começariam sua própria vida nesta casa. Eu esperava que eles fossem mais felizes aqui do que eu havia sido nos últimos 5 anos. Enquanto eu dirigia para longe, não olhei para trás. No retrovisor, eu podia ver a luz da varanda brilhando como havia brilhado toda a noite por 32 anos. Mas pela primeira vez em meio década, eu não seria o a voltar para casa para apagá-la. Eu tinha 6 horas até Fábio e Cássia voltarem de sua celebração. Até então, eu estaria a centenas de quilômetros, dirigindo pela noite em direção a uma nova vida, onde ninguém nunca mais me confundiria com o ajudante na minha própria casa. Eu estava em algum lugar fora de Curitiba, quando meu telefone começou a tocar. Eram 3:15 da manhã, e eu havia dirigido por quase 6 horas, parando apenas para gasolina e café. As estradas de serra eram escuras e sinuosas, mas eu me sentia mais acordado do que em anos. O identificador de chamadas mostrou o nome de Fábio. Eu deixei ir para o correio de voz. Tocou novamente imediatamente, depois novamente. Na 4ª chamada, eu parei em um posto de descanso e desliguei o telefone completamente. Eu não estava pronto para ouvir a voz dele ainda. Eu precisava chegar a Gramado primeiro para ver minha nova casa, para tornar isso real antes de lidar com a reação deles. Eu cheguei a Gramado justamente quando o sol nascia sobre as montanhas da Serra Gaúcha. A viagem havia sido longa, mas ver aquelas colinas ondulantes banhadas na luz dourada da manhã fez cada quilômetro valer a pena. Este era o lugar para onde Margarida e eu deveríamos ter vindo juntos, mas de alguma forma fazer isso sozinho parecia cumprir uma promessa para ambos. A casa que eu havia comprado era menor do que a antiga, mas era completamente minha. Uma casa de 2 quartos com varanda ao redor e vista para as montanhas da janela da cozinha. Eu a havia comprado sem ver pessoalmente, baseada em fotos e um tour virtual, o que foi ou a coisa mais imprudente ou mais libertadora que eu já havia feito. Ao entrar na garagem, vi Dona Helena, a vizinha que havia cuidado do lugar, acenando do jardim ao lado. "Você deve ser Valdir", ela chamou, caminhando com um sorriso caloroso. "Bem-vindo ao bairro. Estou ansiosa para conhecer-lo." Pela primeira vez em 5 anos, alguém estava genuinamente feliz em me ver. Não porque precisava de algo de mim, não porque eu era útil para eles, mas simplesmente porque eu era um novo vizinho para dar as boas-vindas. "Obrigado", eu disse, e quis dizer isso mais do que ela poderia imaginar. Eu passei a manhã desempacotando minhas 3 malas e explorando minha nova casa. Os donos anteriores haviam deixado mobiliada com peças simples e confortáveis que pareciam acolhedoras em vez de intimidantes. Na cozinha, preparei minha primeira xícara de café e me sentei à pequena mesa junto à janela, observando as montanhas acordarem ao longe. Às 10, finalmente liguei meu telefone de volta. Eu tinha 17 chamadas perdidas e 12 mensagens de voz. Todas de Fábio, exceto 3 de um número que eu não reconhecia, que presumi ser Cássia ligando do telefone dela. Eu ouvi a primeira mensagem de voz, me preparando para o que sabia que viria. "Pai, que diabos está acontecendo?" A voz de Fábio estava alta de pânico. "Voltamos para casa e tem estranhos na casa. Eles dizem que compraram ela. Me ligue de volta agora." A segunda mensagem estava mais raivosa. "Pai, isso não é engraçado. Essas pessoas têm documentos dizendo que possuem nossa casa. Eles querem que a gente saia. Onde você está? Me ligue de volta imediatamente."
Na quinta mensagem, a voz de Fábio havia mudado de raiva para algo próximo ao desespero. Pai, por favor, encontrei sua carta. Eu não entendo. Podemos resolver isso. Só me ligue de volta e me diga onde você está. As últimas mensagens mal eram coerentes. Fábio estava chorando em uma delas, algo que eu não ouvia desde que ele era criança. Em outra, eu podia ouvir Cássia ao fundo, a voz estridente de raiva, embora não conseguisse distinguir as palavras específicas. Eu deletei todas as mensagens de voz, sem ouvir completamente. Então bloqueei os números de ambos. Pelos próximos 3 dias, ignorei o mundo exterior completamente. Eu explorei Gramado, caminhando pela charmosa área do centro, visitando lojas locais, comendo em pequenos restaurantes onde os garçons pareciam realmente interessados em conversa. Eu comprei mantimentos para minha própria cozinha e cozinhei refeições que comi em silêncio pacífico, sem ninguém criticando minhas escolhas ou exigindo que eu limpasse as bagunças deles depois. No quarto dia, Dona Helena bateu na minha porta com um prato de biscoitos caseiros e algumas notícias preocupantes. Valdir, espero que não se importe eu mencionar isso, mas tem um jovem ligando pelo bairro perguntando sobre você. Ele diz que é seu filho e que está preocupado com você. Meu estômago se apertou. O que você disse a ele? Nada, claro. Eu não sei nada sobre seus assuntos pessoais e disse isso a ele, mas ele parecia bem perturbado. Ele deixou o número dele e pediu que eu fizesse você ligar se eu te visse. Ela me entregou um papel com o número de Fábio escrito na caligrafia de outra pessoa. Ver aquilo ali na caligrafia cuidadosa de alguém fez a situação toda parecer de repente real e final. Obrigado por não dar nenhuma informação a ele, eu disse. Dona Helena estudou meu rosto com o tipo de percepção que vem de décadas de experiência de vida. Você está em algum tipo de problema, Valdir? Porque se estiver, há recursos disponíveis. Pessoas que podem ajudar. Eu quase ri da ironia. Pessoas assumindo que eu era o que precisava de ajuda. Quando pela primeira vez em anos, eu estava exatamente onde precisava estar. Nenhum problema, eu a assegurei. Só algumas complicações familiares das quais estou melhor sem. Ela assentiu sabiamente. Às vezes a família na qual nascemos não é a família de que precisamos. Não há vergonha em escolher sua própria paz sobre o drama de outras pessoas. Naquela tarde, eu desbloqueei o número de Fábio tempo suficiente para enviar uma única mensagem de texto. Estou seguro e bem. Não tente me encontrar. Preciso de espaço para viver minha própria vida. Por favor, respeite minha decisão. A resposta dele veio em minutos. Pai, por favor. Precisamos conversar. Sinto muito, Cássia. Sinto muito. Podemos consertar isso. Só me diga onde você está. Eu li suas palavras e senti algo que não esperava. Nada. Nenhuma culpa, nenhuma hesitação, nenhuma vontade de tornar tudo ok para todos os outros, à minha própria custa. Apenas uma certeza clara e calma de que havia feito a escolha certa. Eu digitei de volta. O apartamento no residencial Rio Verde está disponível. R$ 2.500 por mês. O primeiro mês de aluguel vence até o dia 15. Cuidem-se. Então bloqueei o número dele novamente, desta vez permanentemente. Naquela noite, eu me sentei na minha nova varanda, observando o pôr do sol atrás das montanhas e ouvindo os sons do meu bairro ganhando vida para o jantar, crianças brincando nos quintais, famílias conversando sobre churrascos no quintal, os sons normais de pessoas vivendo suas vidas sem drama ou manipulação, ou o constante subtexto de ressentimento que havia envenenado meus últimos 5 anos. Eu pensei sobre Fábio e Cássia, provavelmente passando a noite ligando freneticamente para parentes, tentando entender como seu arranjo confortável havia colapsado tão de repente. Eu me perguntei se eles estavam genuinamente arrependidos, ou apenas arrependidos que sua situação havia mudado. Eu me perguntei se Fábio finalmente estava percebendo o quanto havia dado por garantido, mas principalmente descobri que não me perguntava muito sobre eles. 2 semanas depois, recebi uma carta encaminhada do meu antigo endereço. Era de Fábio, escrita à mão em papel de bloco jurídico, o que me disse que ele provavelmente a escrevia tarde da noite, quando tudo parecia desesperado e urgente. Pai, começava, eu sei que você não quer ouvir de mim, mas preciso que saiba que eu entendo agora. Eu entendo o que Cássia e eu fizemos com você. Eu entendo por que você partiu. Eu entendo que te tratamos terrivelmente.
E sinto muito mesmo. Eu coloquei a carta de lado e preparei uma xícara de chá antes de continuar a ler. Eu queria abordar as palavras dele com a cabeça clara, não com a reatividade emocional que havia governado tanto do meu relacionamento com ele nos últimos 5 anos. Nós nos mudamos para o apartamento que você deixou para nós. A carta continuava. É pequeno e caro, e nada como a casa a qual nos acostumamos. Cássia odeia. Ela diz que está abaixo de nós, que você está sendo cruel e vingativo, mas eu acho que estou começando a entender que não é sobre crueldade, é sobre consequências. Senti um lampejo de algo que poderia ser esperança. Talvez Fábio fosse capaz de crescimento afinal. Eu sinto falta dos nossos cafés da manhã de sábado de manhã. Ele escreveu. Sinto falta das nossas viagens de pesca. Sinto falta de ter um pai em vez de apenas alguém que facilitava minha vida. Eu não sei se você algum dia me perdoará, mas eu precisava que soubesse que finalmente vejo o que perdi. A carta tinha 3 páginas, cheia de memórias do nosso relacionamento antes de Cássia. Desculpas por incidentes específicos que eu pensei que ele havia esquecido e promessas de fazer melhor se eu desse outra chance. No final ele havia escrito: Eu te amo, pai. Eu sei que parei de demonstrar, mas nunca parei de sentir. Se você estiver disposto a tentar de novo, eu prometo que as coisas serão diferentes. Eu dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na gaveta com as joias de Margarida e meus outros papéis importantes. Então saí para minha varanda e me sentei na cadeira de balanço que havia comprado em uma loja de antiguidades local, observando as montanhas desvanecerem em sombras roxas enquanto a noite se aproximava. A carta de Fábio era tudo o que eu queria ouvir por 5 anos. Era um reconhecimento de seus erros, um reconhecimento do meu valor, uma promessa de que as coisas poderiam mudar. 6 meses atrás, receber aquelas palavras teria me feito arrumar as malas para correr de volta e reconstruir nosso relacionamento. Mas sentado ali no crepúsculo pacífico da minha nova vida, percebi algo importante. Eu não precisava mais do pedido de desculpas dele. Eu já havia seguido em frente. 3 meses na minha nova vida em Gramado, eu estava voluntariando no centro comunitário local 2 vezes por semana, ensinando alfabetização financeira básica para idosos que se encontravam lutando com gerenciamento de dinheiro. Era um trabalho que parecia significativo, de uma forma que eu não experimentava desde minha aposentadoria da companhia de energia. Em uma manhã de terça-feira em julho, enquanto eu ajudava Dona Patrícia a entender seus extratos do INSS, a diretora do centro se aproximou de mim com uma expressão que imediatamente me colocou em alerta. Valdir, tem alguém aqui para ver você, ela disse baixinho. Uma jovem. Ela diz que é sua nora. Meu estômago caiu. Eu vinha vivendo em anonimato pacífico por meses, e a ideia de Cássia me encontrar aqui neste espaço seguro que eu havia criado parecia uma violação. Eu não dei nenhuma informação sobre você. A diretora continuou, mas ela é bastante persistente. Diz que é uma emergência familiar. Claro que disse. Eu agradeci Dona Patrícia e disse que continuaríamos na próxima semana e fiz meu caminho até o saguão com passos pesados. Cássia estava de pé junto à janela, parecendo completamente fora de lugar em suas roupas de grife e maquiagem perfeita entre o ambiente casual e confortável do centro comunitário. Quando me viu, seu rosto imediatamente mudou para o que eu havia aprendido a reconhecer como seu modo de performance. Valdir, ela exclamou, correndo em minha direção com os braços estendidos como se fôssemos parentes, há muito perdidos se reunindo após anos separados. Graças a Deus te encontrei. Estávamos tão preocupados, eu dei um passo para trás, antes que ela pudesse me abraçar, mantendo minha voz nivelada e baixa. Como você me encontrou? O sorriso dela vacilou ligeiramente. Fábio contratou um investigador particular. Tivemos que ter certeza de que você estava seguro. Um investigador particular. Eles haviam gastado dinheiro que não tinham para me rastrear em vez de simplesmente aceitar minha decisão de partir. O fato de isso não me surpreender me disse tudo o que eu precisava saber sobre quão pouco havia realmente mudado. Estou perfeitamente seguro, eu disse. Você pode ver por si mesma agora. Você pode ir para casa. A expressão de Cássia mudou para o olhar ferido que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Valdir, precisamos conversar. Há coisas que você não entende sobre nossa situação. Sua situação não é mais minha responsabilidade. Ela olhou ao redor do centro comunitário, absorvendo os arredores modestos com desdém mal disfarçado.
É aqui que você está passando o seu tempo agora? Valdir, você poderia estar vivendo muito melhor do que isso. Você poderia voltar para casa e poderíamos resolver as coisas como uma família de verdade. Casa. Ela ainda pensava na minha casa como casa, mesmo que agora pertencesse aos Costa e suas 2 crianças pequenas. Eu estou em casa, eu disse simplesmente. A máscara de Cássia escorregou completamente então, revelando a mulher calculista que eu havia aprendido a reconhecer por baixo do ato de Nora doce. Tudo bem, ela disse, a voz endurecendo. Vamos ser honestos então. Fábio perdeu o emprego. As palavras me atingiram como um choque frio. O quê? 2 semanas após você partir, a empresa dele reduziu o quadro e a posição dele foi eliminada. Estamos lutando, Valdir. Realmente lutando. Mal podemos pagar o aluguel daquele apartamento minúsculo em que você nos colocou. Senti uma pontada familiar de culpa. O mesmo sentimento que me manteve preso por 5 anos. Mas, desta vez, eu o reconheci pelo que era. Uma resposta condicionada à crise fabricada deles. Sinto muito ouvir isso, eu disse, e quis dizer, mas Fábio é um homem capaz com boa educação. Ele vai encontrar outro emprego. Os olhos de Cássia brilharam com algo feio. Você não entende. Ele tem estado deprimido desde que você partiu. Ele se culpa, e isso está afetando sua capacidade de fazer entrevistas. Ele precisa do apoio do pai. Ele teve o apoio do pai por 34 anos. Eu respondi. Ele escolheu jogar fora. Nós cometemos erros, Cássia disse, sua voz tomando um tom de súplica. Mas somos família. Famílias perdoam umas às outras. Famílias se ajudam em tempos difíceis. Eu olhei para ela parada ali em suas roupas caras, usando manipulação emocional tão naturalmente quanto respirar, e senti algo que nunca havia sentido por ela antes. Pena. Você está certa que famílias se ajudam, eu disse, mas elas também se respeitam. Elas não excluem membros da família de celebrações. Elas não tratam umas às outras como serviçais. Elas não tomam e tomam e tomam, enquanto não dão nada em troca além de desprezo. A compostura de Cássia rachou completamente. Você é um velho egoísta, ela sibilou. Nós te demos propósito. Nós te demos uma razão para levantar da cama de manhã. Sem nós, o que você é? Apenas mais um viúvo solitário esperando para morrer. As palavras foram destinadas a cortar, e 6 meses atrás teriam cortado. Mas sentado aqui neste lugar onde eu havia encontrado comunidade e significado genuínos, elas soaram como ecos da vida de outra pessoa. Acho que você deveria ir embora agora, eu disse baixinho. Fábio está vindo, ela disse, jogando o que claramente pensava ser seu trunfo. Ele está dirigindo para cá amanhã. Ele quer te ver, para se desculpar pessoalmente. Meu coração se apertou apesar de tudo. Parte de mim queria ver Fábio, ouvir seu pedido de desculpas, acreditar que ele havia mudado genuinamente. Mas eu havia aprendido a diferença entre querer algo e precisar disso. Então eu não estarei aqui amanhã, eu disse. Cássia me encarou em choque. Você realmente evitaria seu próprio filho? Eu evitaria uma conversa que terminaria comigo me sentindo culpado por escolher meu próprio bem-estar sobre seus problemas. Eu me virei para ir embora, mas a voz de Cássia me seguiu. O contrato do apartamento vence no próximo mês. Ela gritou. Se você não nos ajudar, vamos ficar sem teto. É isso que você quer? Seu filho morando na rua? Eu parei e me virei de volta para ela. Por um momento, vi além da raiva e manipulação dela, algo que poderia ter sido medo genuíno, mas eu havia passado anos demais, sendo responsável pelas escolhas ruins de outras pessoas. Fábio tem 34 anos, eu disse. Ele tem educação superior, experiência de trabalho e outros membros da família além de mim. Se ele acabar sem teto, não será porque o pai dele escolheu viver sua própria vida. Naquela noite, liguei para minha irmã Patrícia em Curitiba, algo que eu deveria ter feito meses atrás. Valdir, ela exclamou quando ouviu minha voz. Onde diabos você esteve? Fábio tem ligado para todo mundo na família, dizendo que você desapareceu. Eu expliquei a situação, começando com a morte de Margarida e terminando com a visita de Cássia naquela manhã. Patrícia ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo pequenos sons de simpatia ou indignação. Você fez a coisa certa, ela disse firmemente quando terminei. Eu nunca gostei de como aquela garota te tratava quando visitei, e Fábio deveria ter te defendido anos atrás. Eles dizem que ele perdeu o emprego.
Então muita gente perde empregos. Isso não dá a eles o direito de tratar os pais como serviçais pessoais. Conversamos por mais de 1 hora, e no final da conversa, eu me senti mais leve do que durante todo o dia. Patrícia me convidou para visitar, lá em Curitiba, e me encontrei realmente considerando isso. Quando foi a última vez que eu havia feito planos para mim mesmo sem considerar como eles poderiam incomodar Fábio e Cássia? Na manhã seguinte, dirigi até a Serra Gaúcha e passei o dia fazendo trilhas que eu pretendia explorar. As montanhas estavam lindas no calor do verão e conheci vários outros caminhantes que eram amigáveis e acolhedores. Um casal, provavelmente na casa dos 70, me convidou para se juntar ao grupo de caminhada semanal deles. Quando voltei para casa naquela noite, havia um carro que eu não reconhecia estacionado na frente da casa de Dona Helena. Pela janela da cozinha dela, eu podia ver ela conversando com um homem mais jovem, cuja postura me lembrava dolorosamente de Fábio. Estacionei na minha própria garagem e fiquei sentado ali por vários minutos, reunindo coragem. Então saí do carro e caminhei diretamente para a minha porta da frente, sem olhar na direção da casa de Dona Helena. Dentro, preparei um jantar simples e tentei ler, mas continuava olhando para a janela. Por volta das 20, houve uma batida suave na minha porta. Eu abri e encontrei Fábio de pé na minha varanda, parecendo mais velho e mais cansado do que eu lembrava. Suas roupas estavam amarrotadas e ele tinha o olhar de olhos fundos de alguém que não dormia bem. "Oi, pai", ele disse baixinho. Ficamos ali olhando um para o outro por um longo momento. Este era meu filho, o menino que eu ensinei a andar de bicicleta e ajudei com o dever de casa e me preocupei em cada etapa da vida dele. Mas ele também era o homem que havia ficado ao lado enquanto sua esposa me tratava como mão de obra na minha própria casa. "Você está com boa aparência", ele disse finalmente. "Saudável. Eu estou saudável. Dona Helena parece legal. Ela me disse que você tem ajudado no centro comunitário." Eu assenti, não facilitando para ele. A compostura de Fábio rachou ligeiramente. "Pai, eu sinto muito. Eu sei que não é suficiente. Mas eu precisava dizer isso na sua cara. Sinto muito por tudo. Eu sei que sente. Cássia me contou o que ela disse para você ontem sobre ser um viúvo solitário. Aquilo foi cruel e errado." "Sim, foi." Ele mudou o peso do corpo, claramente lutando com o que dizer a seguir. "Eu perdi o emprego. Eu soube. Eu sei que você provavelmente acha que eu mereço." Eu estudei o rosto dele, vendo o menino que ele havia sido por baixo das linhas preocupadas e barba por fazer. "Eu não acho que você mereça sofrer, Fábio, mas também não acho que seu sofrimento seja minha responsabilidade de consertar." Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Eu sei que não tenho o direito de pedir, mas preciso de ajuda, não dinheiro." Ele adicionou rapidamente, vendo minha expressão. "Só orientação. Eu não sei como ser um homem sem você, e estou com medo de ter esquecido como ser seu filho." Foi a coisa mais honesta que ele disse para mim em anos, e quebrou meu coração um pouco, mas também fortaleceu minha determinação. "Você aprendeu como ser um homem sem mim quando escolheu o conforto de sua esposa sobre a dignidade do seu pai", eu disse gentilmente. "Você pode aprender a resolver seus problemas da mesma forma." Os ombros de Fábio caíram. "Então é isso. Acabou." Eu olhei para meu filho, este homem que eu havia amado e sacrificado por e sido decepcionado, e senti algo se encaixar no lugar dentro de mim. "Acabou o tipo de família que éramos", eu disse. "Se nos tornarmos algo diferente, depende de você." 1 ano depois, eu estava sentado na minha varanda em uma manhã fresca de outubro, observando as montanhas ardendo com cores de outono, quando Dona Helena se aproximou com uma xícara de café e seu sorriso caloroso habitual. "O correio veio cedo hoje", ela disse, se instalando na cadeira de balanço que eu havia comprado para visitantes. "Parece que você recebeu algo de Curitiba." Patrícia havia sido fiel à sua palavra sobre manter contato. Havíamos desenvolvido uma rotina de ligações semanais e cartas mensais. O tipo de relacionamento familiar que eu havia esquecido ser possível. Ela estava planejando visitar para o Dia de Ação de Graças. "Como o grupo de caminhada está te tratando?" Dona Helena perguntou. "Bem", eu disse, e quis dizer. Os caminhantes de terça-feira de manhã haviam se tornado amigos genuínos. Pessoas que valorizavam minha companhia pelo quem eu era, em vez do que eu podia fazer por elas. "Estamos planejando uma viagem para as montanhas próximas no próximo mês. Isso é maravilhoso.
Você parece muito mais feliz do que quando chegou. Ela estava certa. Eu havia perdido 20 quilos sem tentar, principalmente porque estava ativo e comia refeições que realmente apreciava em vez de forçar comida enquanto ouvia reclamações sobre meu cozimento. Minha pressão arterial havia melhorado o suficiente para que Dr. Ferreira reduzisse minha medicação quando o visitei durante uma viagem de volta para resolver alguns assuntos. Valdir, Dona Helena disse cuidadosamente: espero que não se importe eu perguntar, mas você tem notícias do seu filho ultimamente? Eu havia tido, embora não da forma que ela provavelmente esperava. 2 meses atrás, eu havia recebido um convite de casamento pelo correio. Fábio estava se casando novamente, desta vez com uma mulher chamada Juliana, que eu nunca havia conhecido. O convite era formal e impessoal, endereçado ao Sr. Valdir, como se eu fosse um parente distante em vez do pai do noivo. Eu enviei um presente de casamento, um bom conjunto de facas de cozinha com um cartão que dizia: desejando felicidade. Nunca ouvi resposta. Ele está indo bem, eu disse a Dona Helena com sinceridade. Encontrou um novo emprego e se casou de novo. Mas você não esteve no casamento. Não fui convidado de forma significativa. Dona Helena assentiu sabiamente. Ela havia criado 4 filhos e entendia dinâmicas familiares melhor do que a maioria. Às vezes a parte mais difícil de amar alguém é aceitar que eles não são capazes de te amar de volta da forma que você merece. Ela disse gentilmente. Naquela tarde, dirigi até o centro para minhas compras semanais de supermercado. A rotina havia se tornado uma das minhas partes favoritas da semana. Eu fazia compras em um pequeno mercado onde a equipe sabia meu nome e preferências, onde eu podia levar meu tempo escolhendo vegetais frescos e bons cortes de carne, sem ninguém reclamando do custo ou questionando minhas escolhas. Enquanto carregava os mantimentos no carro, meu telefone tocou. O número era familiar, mas bloqueado, o que significava que provavelmente era Fábio ligando do trabalho. Eu nunca havia bloqueado o número do escritório dele, embora raramente atendesse. Desta vez, algo me fez atender. Pai. A voz de Fábio estava hesitante e incerta. Olá, Fábio. Eu me casei no último fim de semana. Eu sei. Parabéns. Uma longa pausa. Eu não tinha certeza se você havia recebido o convite. Quero dizer, não tinha certeza se você iria querer vir. Eu não iria. Eu disse honestamente. Mas espero que você esteja feliz. Outra pausa. Juliana está grávida. As palavras me atingiram com uma força inesperada. Eu ia ser avô novamente. Ou melhor, eu já era avô, mas isso seria o primeiro neto nascido desde que escolhi minha própria vida sobre a deles. Isso é uma notícia maravilhosa, eu disse, e quis dizer. Pai, eu sei que as coisas entre nós são complicadas, mas quero que este bebê conheça o avô dele. Juliana não entende por que não nos falamos, e estou cansado de inventar desculpas. Eu me apoiei no carro, observando outros compradores seguirem suas rotinas diárias enquanto processava esta conversa inesperada. O que Cássia acha disso? Eu perguntei. Cássia e eu nos divorciamos há 6 meses. A voz de Fábio estava plana, factual. Ela se mudou de volta para Porto Alegre para morar com os pais. Senti uma mistura complexa de emoções. Alívio que Fábio finalmente havia visto através da manipulação de Cássia. Tristeza que ele teve que aprender uma lição tão dolorosa e algo que poderia ter sido vindicação, embora eu tentasse afastar esse sentimento. Sinto muito que seu casamento não tenha dado certo. Eu não sinto, Fábio disse baixinho. Pai, eu sei que não posso desfazer os últimos 5 anos. Eu sei que te machuquei de formas que provavelmente não podem ser perdoadas, mas estou tentando ser um homem melhor agora, e gostaria da chance de ser um filho melhor. Eu fechei os olhos, sentindo o peso das palavras dele. Esta era a conversa que eu havia imaginado ter com ele 1 ano atrás, o pedido de desculpas que eu havia sonhado em receber. Mas agora que estava acontecendo, me encontrei abordando com cautela em vez de alívio. O que isso parece para você, Fábio? Ser um filho melhor? Eu ainda não sei, ele admitiu. Talvez pudéssemos começar com ligações telefônicas. Talvez eu pudesse visitar alguma hora. Só eu e poderíamos conversar. Talvez você pudesse conhecer Juliana e o bebê quando nascer. E se eu não estiver pronto para isso, então eu espero até você estar, ou aceito que você nunca estará. Pai, não estou ligando para pressionar você ou culpar você por nada. Eu só queria que você soubesse que entendo agora por que você partiu, e não te culpo por isso.
Foi a conversa que eu precisava ter com ele há um ano, mas ouvir agora parecia diferente do que eu esperava. Em vez de alívio ou alegria, senti uma calma certeza sobre meus próprios limites. Fico feliz que você tenha aprendido com seus erros, eu disse, e fico feliz que você esteja começando de novo com alguém que te trata melhor. Mas, Fábio, preciso que entenda algo. Eu não preciso do seu pedido de desculpas para ser feliz mais. Eu sei, ele disse rapidamente. Não estou me desculpando para te trazer de volta. Estou me desculpando porque é verdade e porque eu deveria ter dito anos atrás. Essa distinção significou mais para mim do que ele provavelmente percebia. O bebê vai nascer em abril, Fábio continuou. Se você quiser conhecê-lo, é bem-vindo a qualquer momento. Se não, eu entendo também. Depois que desligamos, fiquei sentado no carro por vários minutos pensando sobre netos e segundas chances e a diferença entre perdão e reconciliação. Eu pensei sobre Margarida e como ela teria lidado com essa situação, como ela teria equilibrado seu amor por Fábio com seu respeito pela minha dignidade. Naquela noite, liguei para Patrícia e contei sobre a ligação de Fábio. Você vai ver o bebê? Ela perguntou. Estou pensando sobre isso. Talvez quando eles forem mais velhos, quando eu puder visitar sem ser sobre a culpa de Fábio ou a curiosidade de Juliana sobre o avô distante. Isso parece sábio. Você não deve a ninguém um relacionamento no tempo deles. 6 meses depois, recebi fotos pelo correio. Uma linda menina chamada Margarida Rosa, em homenagem à avó falecida. Nas fotos, Fábio parecia cansado, mas genuinamente feliz de uma forma que eu não via desde antes de seu primeiro casamento. Eu estudei as fotos por um longo tempo. Esta neta que compartilhava o nome da minha falecida esposa. Ela tinha o queixo de Fábio e o que parecia meus próprios olhos, embora fosse difícil dizer com bebês. Coloquei as fotos em um porta-retratos na mesa da cozinha onde podia vê-las, durante meu café da manhã, mas não liguei para Fábio para agradecer por enviá-las. Eu não estava pronto para esse nível de conexão ainda, e havia aprendido que estar pronto era um requisito que eu tinha permissão para ter. Em vez disso, abri uma conta poupança no banco local e comecei a fazer depósitos mensais. Quando Margarida Rosa tivesse idade suficiente para precisar de financiamento para a faculdade, ou um carro, ou ajuda com o primeiro apartamento, o dinheiro estaria lá, mas viria sem amarras, sem expectativas de gratidão ou relacionamento, apenas o amor quieto de um avô que havia aprendido a diferença entre ajudar e possibilitar. No meu 65 grau aniversário, organizei uma pequena festa para mim mesmo. Dona Helena veio junto com 3 casais do meu grupo de caminhada e 2 mulheres do centro comunitário onde eu ainda voluntariava. Comemos bolo na minha varanda e observamos o pôr do sol sobre as montanhas. E ninguém mencionou nada que eu deveria estar fazendo diferente ou alguém que eu deveria estar incluindo que não estava lá. Naquela noite, enquanto limpava os pratos, percebi algo que teria chocado o homem que eu havia sido 2 anos atrás. Eu estava genuinamente feliz. Não a felicidade condicional que dependia da aprovação de outras pessoas ou da ausência de conflito, mas a satisfação profunda e quieta que vem de viver de acordo com meus próprios valores. Eu pensei sobre a carta que havia deixado naquela mesa da cozinha há tanto tempo, sobre o homem assustado e raivoso que a havia escrito enquanto sua família celebrava sem ele. Aquele homem havia se despedaçado, mas ele teve a coragem de se recompor de forma diferente. Eu ainda sinto falta de Margarida todos os dias, mas havia aprendido a carregar aquela dor junto com a alegria em vez de deixar que definisse toda a minha existência. Eu ainda amava Fábio, mas havia aprendido que amar alguém não significa aceitar o maltratamento dele. Eu ainda tinha momentos de solidão, mas descobri a diferença entre estar sozinho e se sentir solitário. Meu telefone estava no balcão e eu podia ver que tinha uma mensagem de voz de um número desconhecido. Poderia ser Fábio ligando de algum lugar novo. Poderia ser Cássia tentando mais uma manipulação. Poderia ser um telemarketing. Eu deletei sem ouvir. Amanhã, eu acordaria na minha própria casa, faria meu próprio café da manhã e passaria meu dia fazendo coisas que me traziam satisfação e paz. Eu voluntariaria no centro comunitário, cuidaria do meu pequeno jardim, talvez dirigisse até as montanhas para uma caminhada. À noite, eu poderia ligar para Patrícia, ou ler um livro, ou simplesmente me sentar na minha varanda
e observar o mundo passar. Era uma vida quieta, uma vida simples, mas era inteiramente minha. E após 65 anos, tentando ser o homem de que todos os outros precisavam, isso parecia a maior vitória de todas. Parado ali na minha cozinha, cercado pelas evidências de uma celebração de aniversário, onde todos que compareceram genuinamente queriam estar lá, eu finalmente entendi o que Margarida havia tentado me dizer naqueles últimos meses difíceis de sua doença. Valdir, você merece ser amado pelo que você é, não pelo que pode fazer pelas outras pessoas. Levou 2 anos em uma nova vida para eu realmente ouvir aquelas palavras. Mas eu estava ouvindo agora, e pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia lembrar, isso era suficiente.